Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Bom, eu tenho a palavra de Deus para você, para compartilhar contigo. Espero eu em Deus que você possa ouvir a voz de Deus e acalmar o teu coração. É bem verdade de que talvez alguém te julgue, porque muitas vezes você tem chorado, escondido, porque muitas vezes você tem travado batalhas espirituais, porém, precisamos entender que ninguém sente a tua dor, tá bom? Nós vamos já, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto bastante conhecido, doravante, vez por outra a gente tem aqui esmiuçado esse texto, mas hoje o Espírito Santo ministrou de uma forma diferente esta palavra e creio eu que você vai ouvir, vai compartilhar, vai se alimentar e vai se renovar. Amém? Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, de bom grado entramos em tua presença para render-te graças em primeiro lugar pelo teu nome, pelo nome que é sobre todo nome, e te adorar na beleza da tua santidade, acima de tudo ouvindo aquilo que tu tens a falar conosco. Fica conosco e fala conosco. Amém. Amados, somos bem sabedores de que esse contexto fala sobre a reconstrução do primeiro templo, a saber, templo este levantado por Salomão. Ainda em termos de contexto, precisamos entender de que o pai de Salomão, o rei Davi, ele tinha em seu coração o desejo em erguer um templo, mas Deus não assim permitira. Por quê? Porque a mão dele era mão sujas de sangue de tanta guerra que ele participara. E Deus então queria alguém que não tivesse mãos de sangue para restaurar aquilo que se chamara a casa de Deus, lugar santo. Amém? Daí então já entendemos em Deus a necessidade de ter pessoas idôneas, pessoas de caráter na frente de uma obra. Infelizmente, muitas vezes esta regra é quebrada quando pessoas sem responsabilidade espiritual alguma e muitas vezes sem compromisso com a santidade, acima de tudo lideram obras. Precisamos entender de que quando se trata em termos de santidade, Deus é o único que nos conhece. Sabe, amado? Ainda nesse contexto nós vamos ver que Salomão, ele acabara de construir o primeiro templo, a primeira casa, a glória da primeira casa. E o interessante ainda em termos desse contexto é de que até o prego que era usado era de ouro. Imagina, era tudo show, tudo lindo. E até em São Paulo, eu nunca fui, até um dia tenho vontade de conhecer, existe a réplica do Templo de Salomão. Muito bem replicado, lindo, maravilhoso e concernente a isso, concernente a todo esse contexto. Eu percebo um Deus que se alegra, por quê? Porque quando tudo é bem feito para Deus, para o nome dele ser exaltado, Deus se faz presente. A Bíblia vai nos dizer e nos situar dizendo de que após a conclusão do templo, a glória foi tão grande, de que a fumaça da glória de Deus tomou conta do ambiente. Imagina em olhos humanos observar isso. Deus no ambiente, a glória descendo, e de maneira que pessoas não conseguiam nem entrar devido à glória que tomou conta do ambiente. E quando eu vejo e falo em termos de avivamento, eu percebo de que a única maneira de haver avivamento, sabe como é? Quando muitas vezes Deus se agrada daquilo que a gente faz. Avivamento não é um grito que de repente eu estou gritando, eufórico, pulando, marchando. Não. Avivamento é, na verdade, mudança de caráter. E a mudança simplesmente é de dentro para fora. É forte essa palavra, né?
Foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu creio que Deus ele está falando contigo como também está falando comigo. Deus está bradando e falando aos nossos corações no dia de hoje e nos dizendo de uma vez por todas de que corra daqueles mistérios, corra muitas vezes desses mantos que o povo costuma dizer que não tem Bíblia, não tem mudança. Muitas vezes é tudo meninice. Pastor, o senhor não é pentecostal? Sou. Respeito também os tradicionais, respeito o independente. A gente precisa respeitar toda e qualquer outra religião. E a gente muitas vezes precisa entender que o fato de sermos cristãos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, ou qualquer que seja a nossa religião ou o nosso credo, primeiro exige-se respeito de outra pessoa. O fato de eu ser cristão não quer dizer que eu posso pisar em alguém, ou me achar melhor do que alguém, ou me achar mais santo do que alguém, porque isso quebra toda a regra espiritual em termos de examinar a si próprio, entendeu? Hoje é Bíblia, meu irmão. Hoje não tem nem mais, nem menos. Hoje tem Bíblia. E concernente a isso, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, a Deus. Então, precisamos entender. Deus se revela no templo, no local, e quando Deus está no local é tão gostoso, sabe? As pessoas chegam tristes e saem felizes. As pessoas chegam desanimadas e saem totalmente revigoradas. As pessoas chegam, acima de tudo, doentes e saem curadas. Isso é a certeza de que Deus está no ambiente. E detalhe, tinha a Bíblia aqui. Como assim, pastor? Deus brada. E ele, quando brada, ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus estava dizendo: eu tenho um povo e esse povo sabe o meu nome. Eu tenho um povo e eu zelo pelo meu povo. É o povo que eu libertei desde a servidão do Egito. Este povo que eu chamei, que eu convidei, que eu tratei, que eu salvei, que eu libertei para me adorar, para prestar cultos a mim. E quando falamos em prestar culto, precisamos acima de tudo compreender o que seria prestar culto, porque muitos acham que cultuar ou prestar culto é você muitas vezes ouvir o que você quer, e não é. Prestar culto é você entregar a Deus o teu melhor, o teu sacrifício, quer seja na luta, na prova, na alegria, na bonança. E isso é a certeza de prestar culto, é homenagear, é adorar a Deus, ainda que muitos não vejam motivo algum, porque o adorador, ele se sobressai acima de tudo em quaisquer circunstâncias. Ele não vai para o culto para aparecer, ele faz com que Cristo apareça no culto e acima de tudo a glória dele aconteça no ambiente. Entendeu? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, detalhe, humilhação e oração. Isso já não existe mais nos dias atuais na igreja. Existe muitas vezes o super aumento do ego ativado. Existe muitas vezes pessoas que querem vitória, mas não quer orar, não quer pagar preço, quer que Deus use, mas não quer orar, não quer se humilhar. Porque quando falamos em honra, Provérbios vai dizer que diante da honra vem a humildade. Então, meu amado, está na hora de nós entendermos o que é humilhação. Eu não estou falando de roupa rasgada, não estou falando de sandália quebrada, não estou falando daquilo que se chama ou se fala em termos de caráter espiritual. Empatia, perdão, sinceridade, tudo isso engloba um pacote só, sabe? Concernente a esse texto, nós vemos isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão. Porque tem gente que é convencido, está dentro da igreja, mas não é convertido. Eu sei que não era a palavra que você de fato gostaria de ouvir. Porque tem gente que é muito espiritual, sabe? Mas não perdoa, se acha melhor do que os outros. Pense numa luta que é você morar perto de um crente que muitas vezes não respeita o seu próximo. Ele liga o som logo cedo, bem alto, acorda todo mundo. E muitas vezes quando alguém vai reclamar, ele diz que é o adversário, só que não é. Isso na verdade é o convencido.
Mas o convertido, ele respeita, ele dá bom dia, ele dá boa noite, ele libera perdão, ele sente a dor do próximo. E ainda que alguém esteja o perseguindo, ele sempre tem, acima de tudo, a certeza de que Deus está cuidando dele. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus está dizendo, eu primeiro trato dentro, na alma, e depois eu saro a terra. Sarar a terra é prosperidade espiritual. Amém? E por fim, versículo 15, para finalizarmos, diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para toda oração que se fizer neste lugar. Amém? Que você medite nesta palavra, mude espiritualmente. Mude teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, não para agradar a homens, mas para que acima de tudo você mereça ir morar na mansão celestial. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Um abraço do amigo Espírito Santo para você. E se porventura você hoje está completando mais a primavera, parabéns. Que Deus te abençoe. Hoje, sempre e eternamente. Não se esqueça, tá? Segunda-feira estaremos dando início à campanha Uma Carta para Deus. Creio eu que Deus ele vai agir. Eu não vou aqui prometer algo que Deus não falou, mas uma coisa eu te garanto: a partir do momento em que você fizer esta campanha com propósito, Deus se fará presente e acima de tudo honrará a tua fé. Amém? Desde que mereçamos, entendeu? Não é sem merecimento, é com merecimento. Porque muitas vezes a gente faz as coisas para agradar a homens, mas primeiro de tudo precisamos agradar a Deus, em nome de Jesus. Hoje eu quero mandar um abraço especial para a irmã Lívia Gerliane de Oliveira. Lívia Gerliane de Oliveira. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a senhora, toda a sua família. Muito obrigado por tudo, por ter sido um canal de bênção em minha vida. Amém? Também quero mandar um abraço para a irmã Grácia Muraro. Grácia Muraro, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também para tanta gente, sabe? Homens de Deus, mulheres de Deus. Um abraço para todos. Um abraço também para o irmão José Marcelo, em nome de Jesus. Um abraço também, glória a Deus, para a irmã Daniele Martins. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço para tanta gente que sempre tem sido um canal de bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Um abraço de Deus para você. Amém. Muito obrigado e, acima de tudo, que Cristo te abençoe abundantemente. Amém? Para Deus habitar é necessário tão somente mudança e sinceridade na alma. Oh glória, até amanhã, se Deus assim nos permitir.